Fala galera, eu sou Andressa Martins, CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, aqui no podcast, nossa primeira edição do podcast oficial do evento, e eu tô com duas amigas, agora a Amanda virou minha best friend, tô com duas amigas e duas mulheres incríveis, além de serem amigas, duas pessoas que eu admiro demais. Meninas, obrigado agora pela participação aqui no podcast. Acabamos de sair do palco, então a gente ainda está muito emocionado com toda a questão do Rio Grande do Sul, elas pelo trabalho incrível que fizeram, e eu por ser, né, nada mais, nada menos do que o Rio Grande do Sul. Amanda, te apresenta pra galera. Bom, hoje eu sou médica, né? Na verdade, não hoje, antes de entrar no programa eu já era médica, mas continuo exercendo a minha profissão e o meu propósito que é cuidar de pessoas, utilizando a minha influência para falar sobre saúde de uma maneira preventiva e que realmente tem impacto na vida das pessoas. Inclusive, quero agradecer. Foi um presente conhecer você. A gente teve uma troca muito bacana. Dá para ver assim um brilho nos seus olhos quando você fala sobre o festival. E acabamos de ter um papo, inclusive, muito, muito sensacional. A gente se emocionou bastante. E tô feliz. Muito obrigada por estar aqui. E você, Marcela? Gente, eu não sou ganhadora, infelizmente, do BBB. Amiga, como que é ganhar o BBB? Depois eu quero saber. Depois bom, né? me siga para dicas. Mas também sou médica, já era antes do Big Brother, ginecologista, né? Trabalho principalmente na área de sexualidade. E hoje também, assim como a Amanda, eu utilizo esse presente que o Big Brother trouxe pra gente, que é a visibilidade, o poder da comunicação, para levar informação aí. O meu foco maior em mulheres, né? Trabalhando dentro da área de sexualidade, mas enfim, estamos aí trabalhando para conscientizar as pessoas sobre questões importantes de saúde, de tabus, e é isso. Ela tem várias dicas, inclusive, gente. Ainda bem que ela vai ficar aqui hoje. O festival, esse ano, não é? Muito antes da tragédia, a gente já tinha o tema principal era mudanças, né? E como essas mudanças do mercado, mudanças do mundo impactam na vida das pessoas. Então, como a gente pode, através das mudanças, impactar de uma maneira verdadeira na vida das pessoas? O tema era basicamente isso. Quando aconteceu a tragédia, a gente sentiu que a gente parecia que tinha feito uma previsão do que ia acontecer no futuro. Porque veio a calhar a situação do Rio Grande do Sul e a gente fez esse movimento, né, essa sair do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo, que foi onde vocês, inclusive, entregaram conteúdo lá, para a gente poder fazer uma entrega do evento. Mas, de fato, eu queria entender como esses impactos reais, seja no Rio Grande do Sul, ou seja, outros impactos, acabam impactando na vida de vocês também. Eu acredito que a vida é muito dinâmica. E nem sempre é confortável as mudanças. As mudanças, elas vêm doendo, às vezes. Tanto no Rio Grande do Sul, ou como qualquer outra mudança. Porém, elas são transformadoras. E faz com que a gente tenha que pensar em como a gente vai se adaptar a tudo isso. Nós, nas redes sociais, a gente tem que acompanhar essas mudanças. Mudanças no mundo, mudanças que aconteceram no Rio Grande do Sul, que foi como eu falei, da questão que nós não podemos esquecer, apesar do momento emergencial, você mesmo trouxe que voltaram a precisar das doações, de água. Então, acredito que as mudanças elas servem para que a gente pense estrategicamente em como se posicionar nas redes, em como cada vez utilizar ainda mais para fazer o que é a nossa missão ali, né? Comunicar na nossa área. Sabe que para mim as mudanças que têm acontecido assim no mundo têm despertado para um lugar que eu acho assim, a gente tem avanços tão grandes tecnológicos o tempo todo, o mundo tá cada dia mais dinâmico, mais cheio de informação, mas parece que há quase um gritar do mundo pra gente sobre o olhar para outras coisas que a gente deixou de valorizar. Então, desde da humanidade das pessoas, do contato, do afeto, da troca com outras pessoas, até as questões ambientais. Então, para mim, acho que né, nesse momento que a gente vive, eu acho que as mudanças, elas também despertam pra gente entender o valor de coisas diferentes no mundo, sabe? Então, a gente tem muitas mudanças tecnológicas, tem um mundo mudando o tempo todo com muitas informações, mas também precisa olhar para outras coisas, né? Então, uma das coisas valiosas do Rio Grande do Sul foi que de um dia para o outro você pode não ter nada, né? Então, assim, lá a gente viu isso, que não tinha nem distinção social para isso, né? Então, assim, claro, né? Com certeza, a gente teve um recorte social ali de mais pessoas afetadas em determinadas áreas, mas, assim, a verdade é que muita gente perdeu tudo, independente de ter ou não muito dinheiro, e como a gente precisa trabalhar essas outras coisas que a gente esquece às vezes. Então, eu acho que as mudanças, elas vêm para provocar também
reflexões na gente, não só sobre o que vem de novo, mas sobre o que às vezes a gente não está prestando atenção, né? E isso acontece muito porque a gente vive num mundo muito acelerado agora, e eu sinto que a gente esquece de prestar atenção no mundo que a gente está vivendo. Então, para mim, essas mudanças assim que têm acontecido têm me chamado a atenção para isso, assim, o que eu estou deixando escapar nessa corrida que parece que a gente vive hoje em dia, né, para chegar em lugares que a gente nem sabe quais são, assim. Então, acho que é importante, as mudanças provocam a gente a olhar também o que realmente precisa ser mudado e o que a gente precisa valorizar do que não precisa ser mudado, né? Meninas, queria que vocês falassem um pouquinho qual foi o momento na vida de vocês que foi o ponto da virada. Tipo, virei a chave agora. Bom, o meu ponto de virada, com certeza, foi... Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada na minha vida profissional. Então, eu sempre fui muito workaholic. Eu trabalhava 120 horas semanais no hospital. E o grande ponto de virada da minha vida foi quando eu tive a minha tia, com 50 anos, foi paliativada devido a um câncer. E estava em um processo ativo de falecimento. E aí, eu estava no hospital e não conseguia passar o plantão. E eu fazia 4 dias sem sair do hospital e eu não conseguia passar o plantão para ir me despedir dela, porque eu tinha que pegar avião, era em outro lugar. Foi aí que eu parei e pensei assim, eu tô no final da vida junto de um monte de família de pessoas e não consigo, que paradoxo, não consigo estar perto da minha. Eu falei assim, eu escuto tantas histórias de beira-leito, mas eu não tô conseguindo estar perto do meu pai enquanto meu pai tá vivo. E aí foi quando aconteceu essa situação, eu parei e falei, eu preciso reorganizar e mudar algumas coisas. Eu preciso aprender a organizar o meu tempo de uma outra forma. Eu preciso procurar eu amo meu trabalho e eu posso continuar exercendo ele de uma outra forma também. Por isso que eu falo que eu sou uma entusiasta da vida. Eu acho que nós temos uma profissão que a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que perdem a vida. E beira-leito de hospital é o lugar com mais arrependimento que a gente tem. E eu trago sempre isso pra minha vida. Do tipo, eu sei que isso vai acontecer. A única coisa que eu tenho certeza é que um dia vai ser hoje. E o que eu faço? Muitas pessoas elas têm aquela frase que diz... Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E eu sempre penso o oposto. Qual é a última vez que você realmente fez algo pela última vez? Você nunca vai saber. Pode ser que essa reunião que a gente está tendo aqui... Vamos dar o voo, pessoal. Nós não sabemos qual que é a última vez que nós vamos fazer algo pela última vez. A gente nunca para pensar nisso. É sempre do tipo, como que eu vou fazer algo novo? Valorize o que você já tem. Não espere perder para você ter. Então, quando eu tive esse ponto que foi da minha tia, eu falei que eu preciso organizar, eu preciso começar. Qual vai ser a última vez? Eu não sabia, eu não lembrava qual tinha sido a última vez que eu tinha tido contato com ela. Assim, presencialmente. E aí chegou a tempo? Oi? Consegui chegar a tempo. Consegui chegar a tempo. Mas foi uma grande virada. Grande aprendizado. Exato. Né? Foi um ponto de mudança. As pessoas acham assim, o ponto de mudança foi quando você entrou no reality. Foi um ponto de mudança muito, muito válido. A pandemia, trabalhei ativamente na pandemia também, foi um outro ponto válido. Mas a Amanda mesmo mudou quando eu vi que eu estava me dedicando tanto aos outros, porque eu amo, mas eu estava esquecendo de olhar para mim também, nesse tempo. Para tu ver que a pergunta do ponto de virada, não necessariamente a gente está falando de algo profissional, Sim. mas as pessoas já focam no profissional. Sim. Né? Isso é muito engraçado. É que nem aqueles vídeos de experimento social que o cara vai lá e pergunta com quem tu quer almoçar, com quem tu quer jantar, e aí quando eles olham os vídeos dos filhos, o filho fala, eu quero com meu pai, com a minha mãe, né? E daí, na verdade, a gente está sempre olhando lá na frente, olhando grandes coisas, quando na verdade a graça está nos pequenos. Nas pequenas coisas. E a gente só vai perceber isso. É triste, na verdade, como a maioria das pessoas só percebe isso quando não tem mais. Forte. Pra mim é engraçado porque é tão contrário do da Amanda, no sentido de que veio com o começo de vida, né? Porque até eu sou obstetra, então trabalho com partos. E eu tive uma experiência uma vez que foi o ponto de mudança da minha vida e foi muito doido, porque minha profissão precisou me despertar para o quanto eu era anestesiada e não protagonizava a minha vida. Então, assim, eu tava num plantão em uma cidade do interior e aí tinha uma equipe de humanização do parto, que é essa galera que se dedica a fazer os partos serem o mais respeitosos possíveis, humanizados possíveis.
E aí acho que eu tava terminando a residência, eu já tinha terminado, não me lembro agora. Mas quando eu via eles em ação e eu vi os primeiros partos humanizados da minha vida, eu chorei muito, porque foi a primeira vez que eu entendi o que eu queria ser no mundo, na vida daquelas mulheres. E aquilo ali me despertou para uma chave que ainda não tinha virado, que era como as mulheres realmente passam por opressões na vida delas. Eu não tinha essa consciência, assim. Eu sabia que algumas coisas me incomodavam, eu tinha alguma consciência ali muito rasa sobre os assuntos, mas através da humanização eu falei, cara, a gente tem que ter uma equipe para garantir que esse parto aconteça de uma maneira respeitosa. Tipo, que doideira isso. E nessa noite, eu virei a madrugada estudando as temáticas de humanização, e essa temática puxou o feminismo, e isso mudou minha vida totalmente, gente, porque daquela noite pra frente, não só profissionalmente, eu decidi que tipo de profissional eu queria ser e onde eu queria levar as mulheres que eu tocasse na minha vida, né, assim, para que caminho eu queria que elas tivessem, que tipo de assistência médica eu queria oferecer para elas, mas pessoal também. Então naquela noite eu pensei, o que eu fiz até aqui que não foi o script que alguém escreveu para mim? Eu percebi que eu tinha passado muitos anos da minha vida, eu já estava adulta, seguindo um roteirinho ali de filha perfeita, que fez bonitinho, namorou 10 anos, casou, e eu nem sabia se era realmente o que eu queria. Então, assim, foi muito chocante, porque nos próximos meses a minha vida mudou muito, assim, como eu mudei como profissional, e eu comecei a aprender cada vez mais sobre esse protagonismo, né, esse lugar das mulheres ocuparem as vidas e as lutas que as mulheres realmente tinham, e que talvez eu ali no ápice dos meus privilégios nunca tivesse sido tocada de uma maneira tão profunda sobre essa temática. Foi a minha profissão que me despertou como pessoa. Isso foi muito doido, assim. E aí, através dela, eu fiz muitas mudanças pessoais também. Então, eu comecei a fazer escolhas pessoais pra mim, que foi muito chocante para as pessoas ao meu redor. Que eu acho que é a primeira vez que eu saí do script da princesa pra talvez o script da bruxa por algum tempo. Isso foi um incômodo muito grande na minha vida. E aconteceu pouco antes do Big Brother, né? Então, assim, quando eu fui pro Big, isso era muito recente ali na minha vida. E claro que o Big foi ainda, né, outro turn grande, como a Amanda traz, mas foi esse momento, foi um plantão despretensioso em que eu vi uma equipe atuando e pela primeira vez eu entendi muitas coisas. E é muito doido, assim, que era uma coisa que jamais eu saí da minha casa pensando, nossa, tipo, nunca que eu pensei que aquela noite ia mudar tanto a minha vida como foi, mas foi extremamente importante. A partir dali eu soube exatamente quem eu queria ser, não só pra mim, né, que tipo de história eu queria escrever pra mim, mas também que tipo de assistência eu queria fornecer para que as mulheres pudessem escrever as histórias delas. Então foi nesse lugar, a minha profissão que na verdade me despertou pra minha vida pessoal. Eu sou mais Amanda, assim, tipo, eu sou pisciana, então eu acho que o lado pessoal é uma coisa que me bate bastante. E vocês estão falando, assim, do ponto da virada, né? Pra mim, o ponto da virada, eu acho que eu olho sempre pro profissional, mas na verdade o meu ponto da virada foi quando meu primo chegou pra mim, ele deve ter assistido num podcast, ele virou pra mim e falou assim, mora nos Estados Unidos, como você sabe, quantos anos a tua mãe tá? Eu falei, 72, 73, ela vai mandar eu cortar isso, porque ela odeia falar a idade. E aí ele falou assim, quantos anos mais você acha que tua mãe vai viver? Uns 20 anos. E quantas vezes você vai pro Brasil? No mínimo uma vez por ano. Eu gostaria demais, mas com a questão da Helena, não sei como é que vai ser. E aí, quando meu primo falou assim, pô, então tá, então tu só tem mais 20 encontros com a tua mãe. Aquilo me deu um choque tão grande que coitada da minha mãe, porque eu nunca mais descolei da minha mãe. E a minha mãe, assim, tipo, ela não consegue nem ficar com os netos, porque agora ela foi comigo pra lá, desde que a Helena nasceu, um pouquinho antes da Helena nascer, e eu não deixo mais ela vir embora. Então, assim, ela só vem pro Brasil quando eu venho, né? Agora ela não tá aqui, mas ela vai, no mês que vem ela tá. Porque foi uma coisa que agora eu quero morar com a minha mãe, porque só de pensar que cada vez eu ia ter menos um, né? E nesse dia que eu tava lá com meu primo, ele falou assim, e mais, não é 20, é 19, porque a 20ª tá sendo agora. Aquilo me deu um baque, né? Então, por isso que essa questão... Sim. Mas é um lugar muito importante a gente pensar. Tem uma curva, né, na internet, que é de um estudo, assim, que é de quanto tempo a gente passa com a nossa família e depois o tanto que isso vai diminuindo, né, na nossa fase adulta e crescendo o tempo que a gente passa, às vezes, com as pessoas de trabalho. Então, assim, quando a gente olha é assustador mesmo, porque a quantidade de tempo que, às vezes, a gente dedica para as pessoas que a gente ama. E esses dias eu vi um vídeo de um cara lá fora que o conteúdo dele é perguntar para pessoas mais idosas quais os arrependimentos na vida deles, assim. E quase 100% dos vídeos as pessoas falam, eu gastei muito tempo conquistando coisas e pouco tempo convivendo com as pessoas que eu amava e coisas que eu nem preciso e nem uso mais hoje em dia. Eu também me deu um baque também, assim, nesse dia que eu falei, gente, sim, às vezes a gente nem sabe por que a gente quer tanta coisa, acumular tanta coisa e às vezes não gasta o tempo do jeito que a gente podia, né? É que elas vão chorar no podcast. Daqui a pouco já começa. Não, eu tava aqui olhando pra ela, tostando. Mas é muito importante você ter tido essa consciência, esse insight, enquanto
Ela tá aqui. Ela tá aqui. Deu tempo. Sim. Exato, porque a maioria das pessoas só pensam nisso depois. A coisa mais valiosa que a gente tem na vida é o tempo. Porque o tempo, nós não sabemos, ele pode valer 1 dia, 2 dias, 20 anos. A gente só vai saber quando acabar o valor dele. Porque você não sabe quanta vida cabe ali no reloginho. Então, e as pessoas, elas demoram anos para ter consciência disso. Muitas vezes só descobrem isso quando é tarde demais. Ou nem tem, não chega nem a dar tempo de ter essa Exato. consciência, né? Então, é muito válido ter tido esse insight antes, isso que a Marcela falou. Eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, sabe? Aproveitar as pessoas. Talvez esse seja um ponto de virada na vida das pessoas, esse vídeo. Vamos lá. Amanda tem que ir embora, Eu tá? tenho Mas que ir a Marcela embora. não. Então, eu quero ouvir de ti, Amanda. A gente tá falando de tempo. Tempo, a gente também tá falando de passado, presente e futuro. E pro futuro, eu acho que tu fez uma coisa incrível, né? Como eu já falei, eu sempre vou repetir isso, porque pra mim, Amanda BBB, a BBB 23... Não, Amanda... Amanda médica, bacana, mas pra mim, a Amanda que ajudou as pessoas no Rio Grande do Sul é a parte que mais me tocou até hoje. Pela questão óbvia, né? Então eu queria ouvir de ti se tu tem planos de continuar fazendo coisas principalmente de impacto social pro futuro. Sim, é algo que tá em mim, tá na minha DNA, pele, né? exatamente. E fiquei muito, muito honrada, muito, muito feliz de ter conseguido ir ajudar. Sei que vários profissionais gostariam de ter feito isso e não conseguiram ir, mas eu faço algumas outras ações também. Eu participo dos Amigos do Bem, que também é aqui no interior de Pernambuco, né? E não que a gente está em Pernambuco, gente, calma aí, eu sei que a gente está em Alagoas, mas eu falei aqui porque eu sei aqui do lado, entendeu? Mas, só de eu me explicar, senão as pessoas vão falar assim, que isso, cara, ela tá ali, não sabe nem onde... Sei. Médica não estuda geografia. Exatamente. Mas me envolvo, né, em vários projetos, tudo que faz sentido para mim, assim, eu falo que ajudar as pessoas sempre vai ser minha maior missão, ser importante. O meu sonho de vida é ser importante na vida das pessoas. Eu vim falando isso hoje, aqui no caminho no carro. E os projetos, eles fazem com que o nosso amor, ele vai perpetuando e perpetuando. Então, continuo ajudando ainda o pessoal do Rio Grande do Sul. E nós temos um grupo, tenho contato. Sempre que precisam de algo, mandam lá pra gente ajudar a divulgar. Atualiza da situação. Quando começaram a sair dos abrigos, atualizaram a gente. Depois, precisamos de tal coisa. Então, estou envolvida ainda. Tenho, sim, como plano voltar para lá, para ver a situação, como que tá e quais são as novas necessidades, porque isso é muito importante, porque o cenário vai mudando. Então eu tenho sim a vontade de voltar para lá para ver, e agora, o que eu consigo ajudar de diferente do que eu já estou ajudando? Porque a vida é dinâmica, a vida vai mudando e a gente precisa adaptar as necessidades que as pessoas estão precisando. Mas as minhas redes eu já utilizo também para fazer vários projetos. Os meus fãs, eles são extremamente engajados nisso. Então, quando eu faço um vídeo sobre doação de sangue, eles vão lá e mobilizam, fazem toda uma ação em cima disso. Então, eu continuo também usando a rede social para fazer vários pontos importantes em questões sociais, sabe? Motivar, fazer essa ação das outras pessoas, ajudar em algum lugar ou ajudar a saúde de outras pessoas. Então eu pretendo sim. Também tenho muita vontade de conseguir conhecer vários sistemas de saúde no mundo. Eu acho que a população entendeu quais são os benefícios e quais são os pontos, né, positivos e negativos de cada um. Ajudar também em outras missões. Eu tenho essa vontade. Só te agradecer uma vez mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais por tu estar aqui com a gente, principalmente nesse primeiro momento do podcast. Primeiro de muitos festivais também fora do Rio Grande do Sul. Né? Eu espero que no próximo tu possa estar lá com a gente, né? Com essa volta, com certeza vai ser antes, mas nesse segundo momento do festival mesmo, que a gente possa estar falando sempre, né, do primeiro movimento que tu fez com o Rio Grande do Sul, depois do segundo, enfim, porque eu acredito ainda que vai demorar muito tempo para as coisas normalizarem. Eu que agradeço o convite, tanto para o podcast quanto para o evento. Também espero que seja o primeiro de muitos. E parabéns pelo trabalho de toda a produção, de todos os envolvidos, porque vocês estão levantando muitos assuntos, muitas pautas, muitos temas que realmente podem mudar seu ponto de mudança para a vida de todos os ouvintes. Então, muito obrigada.
Fico feliz e aguardo o convite dos próximos, porque eu não vou fazer cerimônia, se não me convidar, isso aqui tá registrado. Obrigada, gente. Tenho que ir. Amiga. Tchau, tchau. Pessoal, então eu tô voltando aqui, a Amanda teve que nos deixar momentaneamente, né? No próximo a gente já sabe que a gente tem que convidá-la um pouquinho antes para não perder voo. E tô aqui com a Marcela. Marcela, tu é uma mulher muito fácil, faz 1000 coisas. Tem algum projeto novo que tu esteja lançando agora? Amiga, eu sou igual você, né? Me chamou pra falar, eu tô atualmente, na verdade, eu tenho um podcast meu, que eu tô fazendo em casa. Eu resolvi fazer um podcast daqueles desabafão, assim. É um podcast pra mulheres 30 a mais, pra gente falar dos dilemas, assim. Então, tudo que dá na minha cabeça lá, síndrome da impostora, vou lá e falo no podcast. E tô com um podcast com a Lu também. Esse que eu faço em casa se chama Fada Insensata, que foi justamente uma brincadeira com esse lugar de, sair do reality, aí tinha aquela coisa do Fada Sensata, e eu, gente... O problema é que vocês viram sensatez em algum lugar que não tinha ali. Tem quantos, já tem quantos episódios da Fada? O Fada Insensata, acho que a gente tá num 9º episódio. Tem 2 meses aí que ele tá rolando. E agora eu tô gravando com a Lu, ainda nem vai ao ar em breve, o Tesouraria. A gente fez um pod pra mulheres que amam mulheres com plateia. Então a gente tá gravando um formato muito legal, que a gente recebe casais pra gente falar sobre... dilemas, amores, safadezas, mas com plateia. Então tem sido um formato muito engraçado, muito divertido, assim, porque é quente, né? Com a galera lá assistindo, trocando. Então é um novo projeto que eu tô pra lançar aí. E é isso, eu gosto de estar comunicando e tem a marca, né? A Magix, minha marca, que tô cada dia mais tentando trazer novidades, trazer a comunicação do sexual care, desse olhar do mercado erótico, para um olhar mais com female gaze, né? Trazer nosso ponto de vista ali sobre o que são toys que fazem sentido para corpos de mulheres, para diversidades. Então aí, amiga, com tudo isso junto, acho que meu grande objetivo é comunicar. Eu entendi isso muito depois do Big Brother, como a comunicação é importante. Existem muitas coisas importantes para serem comunicadas, então, onde me chamar, eu tô falando. Não, isso aí é muito engraçado agora, porque eu e a Amanda, a gente tem muito em comum, assim, que a gente viaja, né? Uhum. E na hora que a gente tava fazendo o painel, eu pedi pra vocês falarem um pouquinho o que cada uma fazia. E tu falou, daí no meio do que tu tava falando, eu falei, ela devia ter dito que ela é uma businesswoman. Porque, na verdade, ela tem e-commerce, ela faz gestão da empresa. Sim. Tipo, tava falando todos os requisitos e pré-requisitos de uma gestora de empresa, de uma líder. Sim. E isso foi talvez a função mais desafiadora da minha vida, assim, sabia? Liderar a empresa. Eu vim do contexto da medicina, que é um contexto muito específico, embora você lidere ali em momentos, é muito diferente, né? Uma gestão emergencial, uma gestão momentânea ali. E aí o desafio para mim, depois do Big Brother, até a comunicação foi fácil, foi um lugar que eu me encontrei fácil. Mas a gestão de empresa, eu acho que foi o meu maior desafio. Assim, gerir pessoas, gestar, eu ia falar, também é desafiador, né? Obrigada por lembrar a próxima pergunta. Mas gerir pessoa é muito desafiador, né? Então, assim, de cuidar de uma empresa do zero, assim, que eu não tenho nada de... Eu não tenho ninguém comigo. Então, basicamente, cuido da empresa. Tenho uma equipe, obviamente, maravilhosa, mas, assim, não sou uma empresa de collab, né? Sou uma empresa que nasci ali do zero, fui fazendo tudo. Foi muito desafiador. É muitos pontos que tá, às vezes, completamente fora do nosso campo de visão e que a gente vai tendo que aprender a lidar. Mas a gestão de pessoas talvez tenha sido o maior desafio que eu tenho aprendido até hoje. Porque ela desafia muitos pontos nossos, as nossas dificuldades de falar não, né? As nossas dificuldades de impor nossa opinião. Tudo, manejo com os desejos e necessidades de outras pessoas. Então, assim, eu acho que eu sou bem multitarefa também, igual você, eu acho que igual a Amanda, eu sou uma pessoa que gosta de estar em movimento, sabe? Gosto de testar onde eu consigo colocar no mundo coisas legais. Então, eu gosto de testar formatos de comunicação. Então, eu tenho livro, já tive podcast, já tive programa de TV. Aí agora estou testando pod, testando outro pod com a minha esposa, com plateia. Porque eu gosto de ver que públicos a gente atinge, que lugares a gente chega. Eu acho que usar a minha visibilidade. Eu acho que o Big Brother foi um presente pra mim, que Deus colocou no meu caminho nesse lugar, de olha, tipo, você vai ter um alcance grande e eu tento honrar isso, sim, vou fazer desse alcance o melhor que eu puder. Então, acho que é isso que me motiva. Tu aprendeu a usar a comunicação em todas as áreas da tua vida, né? Sim. A área da saúde, sim, tu consegue atingir, como a gente falou, dos impactos que causou mesmo no caso do Rio Grande do Sul. sim, No caso da marca, então eu tô indo para essa linha. Então isso é que é muito legal, né? Porque na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes a pessoa pensa que precisa começar com uma coisa muito grande. E não, a gente às vezes começa
com uma ideia, começa com uma ideia, mas que a gente precisa colocar em prática, porque senão não adianta, a ideia não vale absolutamente nada. Sim. Né? Eu adoro fazer essa pergunta para quem acha que sabe tudo. Às vezes a gente está numa mesa, numa reunião, e aí quanto é que vale essa ideia? E a pessoa fica fazendo 1000 cálculos. Eu digo zero, porque a ideia não vale nada se ela não for colocada em prática, né? Então... E validada, né? E acho que a gente tem que aprender a validar. Eu acho que isso foi o outro lado legal do empreender, apesar dos desafios. Eu aprendi também a validar coisas. E que sem validar, a gente também não tem resposta. Só erra quem faz. Né? Só tem negativa também quem está em movimento, quem está fazendo coisas. Então, eu aprendi a validar ideias e aprendi isso que você falou. A comunicação, ela é imprescindível hoje em dia. Né? Assim, sempre foi, mas hoje com as redes, ela é imprescindível. Tudo que você faz, você precisa comunicar para que chegue em outras pessoas. Então, eu fui aprendendo a usar isso a meu favor, assim, fortalecer esse lado, que graças a Deus é um lado que eu sempre tive um fit muito grande, sempre gostei, mesmo antes do programa eu já gostava, já sempre fui exibida. Minha mãe fala que era criança exibida, que queria falar, queria fazer teatro, queria fazer música, queria verdade, estar... mana? Né? Ela tava compenetradíssima ali, mas eu É sempre verdade? fui exibida. Era mais exibida da família? Sempre fui. Sempre gostei desse lugar de estar ali na frente das pessoas. Então, foi muito legal ter tido essa oportunidade de vida, de ter estudado uma coisa que eu sei que é super importante para o mundo, como a medicina, mas também encontrado um lugar de colocar isso na comunicação. Então, aliar esses Eu acho que a lados. comunicação é algo que é nato, assim, teu, né? A medicina foi algo que tu teve que aprender. Sim. Né? E a comunicação é algo... E às vezes as pessoas, quando te enxergam no primeiro momento, quem não sabe quem é a Marcela, ela enxerga uma comunicadora ou uma médica? Eu acho que hoje em dia é mais comunicadora. Eu acho que o meu desafio, até as pessoas saberem que eu sou médica, às vezes eu tenho que falar, viu? Eu sou médica, por incrível que pareça, eu sou médica. Mas acho que hoje as pessoas enxergam mais como comunicadora. Especialmente como eu falo de temáticas que não são para as pessoas, às vezes, por mais que sejam assuntos médicos, as pessoas às vezes não colocam nessa caixinha, né? Sexualidade e tal. Então, acho que as pessoas hoje, elas batem o olho e enxergam um pouco mais essa faceta de comunicação, de influencer e tal, do que da medicina. Então, às vezes eu tenho que puxar mais esse lugar de autoridade, dependendo do projeto que eu quero fazer, para levantar essa ideia da médica do que e até para mim mesmo. O Rio Grande do Sul foi um momento importante de validar o me sentir útil no 1 a 1, que era uma coisa que a medicina me dava, né? Então, assim, essa utilidade do tipo, fiz alguma coisa aqui agora por você no pronto-socorro, resolvi seu problema agora, fazia muito tempo que eu não sentia. Então, o Rio Grande do Sul também trouxe esse lado à tona pra mim, foi super interessante resgatar essa coisa da médica, assim, sabe? Do que eu aprendi muitos anos da minha vida. E é isso, amiga. Muitas coisas. Não, mas eu acho a tua trajetória algo sensacional. E por isso que eu te fiz a pergunta, porque de fato, até eu, às vezes eu olho pra ti, tipo, você tava com a médica e com a influenciadora. Sendo que as duas são médicas, mas é que é muito engraçado, né? Porque tu tem um talento tão nato, que é uma coisa que a gente vê desde a hora que quando a gente olha pra ti, que a gente acaba associando mesmo como comunicadora, né? Sim. E é muito sim. engraçado isso. E, amiga, eu quero que tu me diga uma coisa. A gente já falou bastante de passado aqui, eu conheço tua história. Presente, que foi muito importante, mas e futuro? Só antes eu gostaria de dizer que eu gosto muito da Luísa, demais. E eu e a Luísa, a gente fala muito sobre a questão da maternidade também. E eu te digo mais, a maternidade e a liderança, cuidar de pessoas, é a mesma coisa. Então, se tu aprendeu a liderar, a maternidade vai ser uma fichinha. Mas o duro vai ser eu liderar uma criança fofa, sabe? Vai ser meio difícil, acho que ela vai me dobrar muito. É difícil. Amiga, o futuro, eu sou bem sagitariana, como dá pra ver, né? Assim, eu acho que eu vou descobrindo coisas novas que eu quero viver. Hoje, meu foco principal é a minha empresa, porque eu entendo que ela é um bebê ainda. Eu tenho 2 anos de empresa e eu sei que dentro da área de sextech, a gente tem muito lugar para crescer. Então, o caminho do mercado de sexualidade, de sexual care, é um mercado muito amplo, que entra em vários lugares e que tem um crescimento tecnológico muito grande. Então, é um lugar que eu tenho botado bastante energia, porque eu vislumbro um crescimento muito grande para lá. E sigo na área da comunicação, como eu falei. Espero muito que esse projeto com a Lu seja um projeto que, sabe, dê a visibilidade e o retorno que a gente quer, porque é um projeto que eu aposto muito alto também, especialmente estar comunicando para mulheres que amam mulheres, assim, que eu sei que é um público que às vezes a gente é desatendido de informação, de referência, né? Então, assim, de ter experiências, como tu mesmo disse aí, que, né? E aí, o papo é fluido. Eu vou usar pra fazer terapia, por exemplo. Vou chamar vocês lá pra falar de maternidade, pra eu poder colocar minha terapia em dia também. Então, eu tenho certeza que eu vou super aceitar. A Roberta, eu já não posso dizer o mesmo, que a Roberta é super tímida. Mas e é isso, acho que de vida, assim, de trabalho é isso, e de pessoal,
esse é um ponto de interrogação, não vou mentir. A maternidade, ela é um lugar na minha vida desafiador de pensar, que eu tenho muita vontade e, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada com a responsabilidade da maternidade. Eu não consigo ver ela só romântica, sabe? Eu acho Não, que e isso é muito legal. Sabe por quê? Porque o que acontece? Na verdade, a gente passa a vida inteira romantizando isso. Sim. Então, ter a dúvida em qual momento isso tem que acontecer é a parte mais legal, tu vai ver. Porque o que acontece? Chega num ponto, e tu é uma mulher, vocês são mulheres jovens, no meu caso, o que gritou a maternidade, eu sempre soube que eu queria ser mãe em algum momento, mas o que gritou foi a questão do relógio biológico. Uhum. E isso fez com que acelerasse todo o processo, porque chegou num ponto, não, só um pouquinho, gente, ou é agora ou não é mais. Então, colocar essas questões como uma própria profissão, eu não acho errado, não. Pelo contrário, eu admiro. Eu admiro porque quem dera que eu tivesse tido esse tempo antes para poder pensar, poder organizar como as coisas poderiam funcionar, seria muito mais fluido do que ter que gerir a maternidade e a minha carreira. Sim. Então, segue teu caminho. Eu brinco muito, mas eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a gente tem que se questionar muito, não romantizar, porque a maternidade é algo que a gente precisa querer e desejar muito, muito, muito mesmo, porque senão é algo que realmente é muito difícil. E quem me falou isso, eu sempre falo que foi a Bianca Andrade, porque eu estava no festival na época e todo mundo, ai, que linda, grávida, e eu com aquela cara, tipo assim, eu tô detestando tudo isso, né? Mas tudo bem, né? Eu devo ser um ET, deve estar né? Ai, que legal, tu já sente. E a Bianca falou assim, amiga, relaxa. Relaxa, porque é assim mesmo. A gente só entende sobre a maternidade, né? Quando realmente a gente olha aquela carinha e tal. E aquilo pra mim me marcou, porque realmente foi a única pessoa que falou a verdade. Todo mundo falava outra coisa, romantizava demais. Sim. A Bia é engraçado, né? Quando o Cris fez, acho que 2 aninhos, não sei se foi no aniversário de 1 ou de 2 aninhos dele, ela chegou, porque eu sempre perguntava, amiga, me fala sinceramente, eu preciso de opiniões sinceras sobre maternidade. Aí quando chegou mais ou menos, acho que foi 2 aninhos, ela chegou pra mim e falou assim, agora eu vou te falar com sinceridade, é muito bom. Ela falou, eu posso te dar a resposta completa. Porque na época, tipo, quando eu tava no pós ali, nem eu sabia se era muito bom ou se não era muito bom. Porque é momentos que a gente vai vivendo, né? E eu tenho esse lugar de pensar, assim, tipo, na realidade da minha mulher, que é uma realidade de estrada, né? Então isso significa que essa responsabilidade de dia a dia do bebê é minha. Então eu tenho que colocar isso na balança, né? Sempre, assim. Não consigo só... Mas é isso, eu passo por momentos. Eu falo que se a gente conseguisse engravidar sem querer, como casais heterossexuais em geral engravidam, eu já tinha engravidado. Porque a gente passa umas fases que a gente tá super... Ai, vou fazer um neném agora. Graças a Deus a gente tem que ir no banco, sacar 30 mil, marcar consulta. Porque daí eu fico pensando... Mas eu vou te falar um negócio que é muito louco. Muito louco. É óbvio que a gente sabe quando a gente vai engravidar. Porque a gente projeta isso, a gente faz todo esse pré pra que depois a gente engravidar. A minha médica, ela ria demais. Ela falou assim, vocês parecem um casal hétero que engravidou sem querer. A gente sabia que estava indo lá engravidar, sabia todo o prato, exatamente o que aconteceu. A gente não tinha nem mudado o plano de saúde, a gente não pensou em nada. Então ela falou assim, vocês são um casal hétero que engravidou sem querer. Então, assim, a gente faz tantos planejamentos e acaba que o negócio acontece que a gente nem se dá conta, né? Porque a gente fala, não, porque a gente não é um casal hétero, mas não é. Eu te digo de fonte segura. Se tu for ainda que nem eu, meu Deus, o negócio vai ser sem querer mesmo. É isso, eu acho que a gente vou ter que vir no próximo festival, no próximo ano, porque daí ano que vem eu te respondo outra coisa. Não sei. Eu também já tô aí com 35, meu relógio biológico. Não, vou te prestar a Helena por um tempo, aí depois tu me diz. Ela é fácil? Não, por isso. E ela é sagitariana. Aí é complicado. Então, aí eu passei férias recentes com a minha irmã, com a filhinha dela, eu falei, acho que não quero não. É muito linda, muito fofa, mas todo dia eu tenho que cuidar, não sei se eu quero não. E é muito legal quando a gente tem sobrinhos, né? Porque o sobrinho, a gente se devolve no final do dia, né? É maravilhoso. Então tá tudo certo. Eu queria muito que meus irmãos tivessem filho logo, bebezinhos, assim, pra eu poder curtir e levar pra casa deles, assim. Na hora de dormir, vai. Mas é isso, acho que é um projeto, né? Mas é um olhar de vida que eu coloco outras coisas antes, assim. Eu sempre sou muito racional, até queria ser um pouquinho menos. Acho que eu desromantizei demais, precisava romantizar um pouquinho, porque é um lugar que eu fico com medo, assim, da responsabilidade, do pra sempre com essa responsabilidade. Não consigo colocar a maternidade só nesse lugar emocional, assim, pra mim. Se eu fosse colocar, eu seria mãe, com certeza, porque eu amo crianças. As crianças me amam de volta também, mas eu penso muito, assim, sobre isso e o impacto que isso vai ter. É isso, acho que talvez se bater em algum momento não é um não pra mim, não tenho certeza que não, mas também é um lugar bem delicado, assim, vou dizer. Eu perguntei isso porque, primeiro, né, um dos teus projetos
é sobre casais, né? Aham. Então isso acaba que em algum momento Sim, ele entra em questão, sim. né? Porque nem todo casal de duas mulheres querem ser mães. Sim. Às vezes não, elas só querem ter gatos e tá tudo certo, né? Mas num segundo momento esse pode ser um ponto de interrogação. E também porque, de fato, a gente está falando aqui sobre casais, estamos falando sobre o futuro. Quando fala, é muito engraçado para mim, tá? Não sei se para o teu público, mas quando a gente fala que o teu produto tu fala muito sobre sexualidade, eu associo em algum momento a maternidade, Aham. né? Então é uma coisa que é meio louca isso, né? E tu, uma médica Ginecologista. Fiz então, um monte de parto na vida, mais de 1000 partos. Acho que uma hora talvez tenha que acontecer o meu. Pode ser. então, tipo assim, isso é muito louco, né? Mas é Sim. real esse bilhete. Sim, sim. Amiga, eu por mim ficaria aqui também horas falando contigo, né? Porque tem algumas pessoas que realmente eu não consigo dar um final, porque tem tanta coisa pra falar. Tu é uma pessoa, como eu te falei, pra mim tu é uma businesswoman, tu é médica, tu é influenciadora, tu é uma gestora, né? E tem muito a ensinar, porque principalmente pra outras mulheres, pelo fato de que o empreendedorismo às vezes nasce nas pequenas coisas, como tu falou, comecei do zero. Quem sabe na próxima vez que tu venha no podcast, tu venha falar sobre o empreendedorismo, né? E como, Vai ser um prazer. e como, né, foi essa tua trajetória só dentro do... A gente vai ter que fazer uns recortes, porque tu tem tantas coisas, né, afinal de contas. E queria te agradecer, porque Obrigada. realmente tu é um presente aqui pra gente, já tá aí, sei lá quantas edições, 3? Eu acho que já veio 3 vezes. Essa é o repeteco da segunda, né? Já são 3 encontros. 3 encontros, né? Obrigada pelo convite, parabéns de novo pelo evento, por toda essa temática que você levanta, por movimentar e esse ano em especial por conseguir segurar essa peteca, vamos dizer assim, com tudo que estava acontecendo, né? Enfim, com a tua terra, com o teu povo, com a tua família. Então, parabéns de novo e pela oportunidade de estar levando para outros cantos do país essas conversas e pelo convite sempre. Obrigada pelo tempo. Obrigada. Então, pessoal, tô dando como encerrado esse episódio, já que eu sou obrigada a encerrar. Fiquem ligados, então, no próximo episódio que vai rolar com o pessoal que tá aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado, mais Tracto Show.